Paz do Senhor, irmãs. Estamos no nosso 27º dia de oração, de propósito. E hoje a nossa declaração, nossa oração é: a mulher sábia é humilde. O nosso texto base está em Provérbios 27, versículo 1, que diz assim: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Eu quero trazer outro versículo também, complementando esse, que está em Tiago 4,10, que diz assim: Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Jesus também descreve, em Lucas 18, do 9 ao 14, dois homens que foram ao templo para orar. Um deles era um fariseu, um religioso muito importante, e o outro era um coletor de impostos impiedoso. O fariseu levantou-se e expressou agradecimentos por ele mesmo, por ser um grande homem, diferente dos pecadores ímpios ao seu redor. Ele se vangloriou pelas coisas que tinha feito, e a Bíblia diz que hipocritamente presumiu que ele não precisava se arrepender de nada. Já o coletor de impostos reconheceu a sua necessidade de Deus e de perdão. Abaixou a cabeça em arrependimento e implorou a Deus por misericórdia e perdão pelos seus pecados. Jesus terminou essa história dizendo que o cobrador de impostos saiu dali justificado e correto diante de Deus, mas o fariseu orgulhoso continuou com seu pecado. Veja como Jesus concluiu: pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Versículo 14. Que atitude melhor descreve a maneira como nos aproximamos de Deus em oração? Humildemente ou cheias de orgulho? Em humildade, vemos mais claramente a necessidade de Deus, da sua orientação, da sua graça e do seu perdão. Além do mais, em humildade, nós admitimos o nosso pecado mais honestamente. Voluntariamente clamamos a Ele, nos arrependemos de tudo que o desagrada. O orgulho, no entanto, resiste a essa atitude. O orgulho assume autossuficiência e se vangloria na sua própria justiça. O orgulho diz para nós: eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada tão errado, eu realmente não preciso me arrepender de nada. O orgulho também proclama: esta é a minha vida, eu estou no controle, eu deveria conseguir o que quero e obter crédito por aquilo que eu faço. Em termos do nosso relacionamento com os outros, o orgulho sussurra baixinho: eu sei mais que eles, eu sou mais importante que eles, eu mereço receber mais que eles. Basicamente, o orgulho diz para nós: meu é o reino, meu é o poder e minha é a glória. A ilusão por trás do orgulho é que ele nos faz acreditar que somos muito mais importantes do que realmente somos. Quando olhamos para aqueles nas Escrituras que andaram em intimidade com Deus e foram usados de maneira milagrosa, encontramos uma atitude de humildade consistente. Davi, o maior rei de Israel, frequentemente perguntava: quem sou eu? Sentindo-se indigno das coisas que recebia da parte de Deus. 1 Samuel 18:18, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 e 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. O apóstolo Paulo considerou-se o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. E mesmo assim, ele escreveu quase metade do Novo Testamento e foi usado por Deus para trazer incontáveis milhares de pessoas à fé em Cristo. No Antigo Testamento, Josué curvou-se humildemente diante do Senhor,
reconhecendo a sua necessidade de ajuda divina. E Deus conquistou a terra prometida através dele. Esther andou em humildade e submissão, mesmo quando agia corajosamente em favor do seu povo. E Deus protegeu os judeus da extinção. Daniel manteve um espírito humilde na Babilônia e acabou por ganhar o favor do rei. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz: Sejam todos humildes uns para com os outros. Pense comigo, como seriam diferentes as nossas igrejas se todos fôssemos humildes uns para com os outros? Pensaríamos mais nos outros e seríamos menos egocêntricos, agradeceríamos mais e reclamaríamos menos, respeitaríamos mais e julgaríamos menos, seríamos mais cooperativas e menos obstinadas, menos propensas a ofender e mais prontas a pedir perdão. Ouviríamos mais os conselhos e repreensões, ao invés de ficarmos chateadas quando confrontadas. Basicamente, nós seríamos mais parecidas com Jesus e menos parecidas com Satanás. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 ainda nos traz um alerta, que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá de graça aos humildes. Para resumir toda a palavra de hoje, o que nós precisamos entender é que Deus odeia o orgulho e Deus ama a humildade. Nós devemos lutar diariamente contra o nosso próprio orgulho, contra o nosso próprio eu. Vamos orar? Pai amado, nessa manhã, nós viemos te agradecer, Pai. Nós viemos te agradecer pela Tua palavra, por mais um momento de comunhão, de união, Pai. Nós viemos colocar, Senhor, na Tua presença, Senhor, essa palavra que nós ouvimos. Pai amado, nós viemos pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha tirar, Pai, toda a raiz de orgulho, todas as áreas, Pai, de autossuficiência, tudo aquilo, Pai, que nós achamos que nós somos, que nós fazemos, que nós podemos, porque muitas vezes, Pai, é isso que impede o Teu agir em nós. Muitas vezes, nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço, nós queremos ir à frente e nós não deixamos o Senhor trabalhar. Pai, tira do nosso coração, tira da nossa mente, tira das nossas atitudes, Pai, todo orgulho. Que nós não venhamos ser como aquele fariseu que em suas orações condena os outros, mas que não reconhece, Pai, o seu estado diante de Ti. Que nós venhamos olhar para o nosso coração, para as nossas atitudes. Deus amado, nos ajuda a olharmos para dentro de nós. Tira, Pai, toda a autossuficiência, Pai, porque Tua palavra diz que tudo nós podemos em Ti, não na nossa força, não na nossa inteligência, não na nossa riqueza, Pai. Que nós possamos entregar aquelas áreas, Pai, que ainda temos o controle, que ainda queremos ter o domínio, que ainda achamos que é nós que vamos resolver, mas que a nossa dependência, Pai, venha de Ti. Que o Senhor nos ajude a entregar, Pai, nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas causas, que nós possamos confiar, Pai, que a Tua força é a maior, que nós possamos confiar, Deus, que o Teu plano é melhor do que o nosso, que a Tua maneira de resolver é melhor do que a nossa, que nós venhamos entregar esse controle que nós achamos que temos
E muitas vezes ficamos presos a isso. Que todo orgulho religioso, Pai, porque aqui esse fariseu era uma pessoa religiosa. Muitas vezes nós também, Senhor, alimentamos esse orgulho. Eu sei, eu faço, eu oro, eu posso, eu sei mais. Deus fala comigo. Oh Deus, que todo esse orgulho religioso caia por terra. Que nós venhamos ser mulheres humildes, Pai. Humildes, Senhor, na Tua presença. E humilde também, como nos ensina a Tua palavra, Deus. Aceitando conselho, como ouvimos hoje. Aceitando repreensão, perdoando. Olhando para nós mesmas, sem apontar, sem ofender os outros, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá um coração igual ao Teu. E pedimos, Pai, tira toda a raiz de orgulho, Pai, de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e principalmente do nosso coração. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana.